Pessoal, mais um vídeo no canal Veni Casagrande, vídeo com informações importantes e polêmica, porque ontem à noite, quase meia-noite, trouxemos uma informação envolvendo um jogador que tem 20 anos, está se destacando na Copinha, nesse início de Copinha de 2024, e que será utilizado no começo do Campeonato Carioca, e o Flamengo negociando esse jogador por um valor que a torcida do Flamengo está revoltada. E nós vamos explicar o porquê dessa revolta. O valor de fato chama a atenção, muito pequeno ali, baixo o valor da opção de compra, mas eu fui buscar entender com as pessoas envolvidas nessa negociação o porquê do valor ser tão baixo. E a gente vai trazer para vocês aqui, já vou logo adiantar que jogador é esse, é o Verton, atacante, tá? De 20 anos, que tem multa rescisória avaliada em 70 milhões de euros, mas pode ser vendido por bem menos que isso, mas bem menos mesmo. Temos também as metas estabelecidas ao goleiro Santos para o Flamengo ganhar mais com a venda dele ao Fortaleza, já está tudo assinado, a gente vai trazer para vocês também. Detalhes da tentativa do Flamengo para contratar o Evander junto ao Portland da MLS dos Estados Unidos. Tem muita coisa para a gente abordar, os novos contratos do Davi Luiz e Bruno Henrique foram publicados no BID, isso e muito mais no vídeo. As informações, galera, é o seguinte, os novos contratos de Davi Luiz e Bruno Henrique, Davi Luiz válido até dezembro desse ano e Bruno Henrique até dezembro de 2026, foram publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, os dois com contratos renovados. No caso do Davi Luiz, ele teve o contrato renovado até o fim desse ano, porque ele bateu meta em 2023. No caso do Bruno Henrique, foi uma renovação que foi muito difícil para o Flamengo, e no fim das contas o Flamengo deu mais 3 anos de contrato para o atacante, lembrando que o atacante vai conceder entrevista coletiva nessa sexta-feira no Ninho do Urubu, provavelmente para falar sobre a permanência dele na equipe rubro-negra. Mudando de assunto agora, o goleiro Santos foi vendido ao Fortaleza, tudo assinado, contrato de 3 anos, e conseguimos apurar os detalhes desse contrato. Estava faltando, a gente já havia falado valores, estava faltando as metas estabelecidas para o Flamengo ganhar mais futuramente. Vamos lá, recapitulando. O Flamengo recebe de maneira fixa $1 milhão, tá bom? Que dá em torno aí de 5 milhões de reais. 500 mil será à vista e 500 mil posteriormente. E aí o Flamengo pode ganhar até 300 mil dólares em metas estabelecidas para o goleiro Santos na sua passagem ao Fortaleza. Que metas são essas? Descobrimos. Caso o Fortaleza seja campeão da Copa do Nordeste ou campeão estadual, caso o Fortaleza consiga classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2025, caso o Fortaleza chegue à semifinal da Sul-Americana ou à semifinal da Copa do Brasil. E o teto estabelecido é de 300 mil dólares. Cada meta dessa daí tem um valorzinho, só que o limite 300 mil dólares. Ou seja, a operação final vai render ao Flamengo aí 1,3 milhões de dólares. Dá em torno de, 6 milhões de reais, talvez. Só que, em abril de 2022, o Santos foi comprado pelo Flamengo junto ao Atlético Paranaense por 3 milhões de euros. Na ocasião, um pouco mais de 15 milhões de reais. E agora o Flamengo vende esse jogador, menos de 2 anos depois, por 1/3 do valor que pagou ao Furacão. No fim das contas, eu achei o valor ruim. Quero a opinião de vocês. Não gostei dos valores, não. Mas entendo o contexto. O jogador foi pouco utilizado, o Tite deve ter liberado, o jogador queria sair, pediu para ser negociado, isso também tem que levar em consideração. Com a saída dele, o Flamengo terá uma economia na folha salarial de pelo menos, isso na temporada, de pelo menos 3,3 milhões de reais. Por que eu digo pelo menos? Porque eu peguei o valor do salário dele em carteira assinada e multipliquei por 13, que equivale a 12 meses no ano, mais o 13º. E aí tem impostos, tem premiação, tem muita coisa. Então, por isso que eu repito, pelo menos 3,3 milhões de reais o Flamengo vai economizar na folha salarial com o goleiro Santos, que terminou 2023 como terceira opção. Ou seja, é um bom alívio na folha salarial do Flamengo e abre para o Flamengo a oportunidade de oferecer bons salários a outros jogadores que estão na mira, como Léo Ortiz, como Vina, como mais quem? Evander, que a gente vai falar já já, como Luiz Henrique. Então o Flamengo, portanto, tendo esse alívio na folha salarial. Agora temos saídas, prováveis saídas aí. Vamos lá. É o seguinte,
Peterson está na mira do Atlético Paranaense, o Flamengo está negociando. Essa informação eu trouxe com a minha colega que acompanha o dia a dia do Atlético Paranaense ainda ontem, Monique Vilela, minha parceirona, minha amiga. Beijo, Monique. E a gente apurou junto aí que o Atlético Paranaense conversa com o Flamengo para acertar a contratação desse jogador por empréstimo com opção de compra. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, está em seu último ano de sub-20, ou seja, vai ter que ir para o profissional em breve, só que no profissional ele não vai ter espaço. Eu considero uma boa um empréstimo dele para o Atlético Paranaense, lembrando que o Atlético Paranaense sabe utilizar jovens jogadores, é um clube que tem uma estrutura, salário em dia, eu acho que lá ele pode progredir, evoluir na carreira, seria uma boa. Mas o Furacão e o Fla estão negociando o valor da opção de compra, tá bom? E também quando o jogador seria liberado para se apresentar ao Furacão, porque o Flamengo quer ter esse jogador nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que é quando o time profissional estará nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada e amistosos contra o Orlando City e outras equipes. E as negociações estão caminhando bem. Há um otimismo de todas as partes para que o negócio seja feito e eu considero um bom negócio. Agora vamos falar sobre a polêmica do dia, na verdade da noite, porque a gente trouxe essa informação quase meia-noite lá no Twitter, @VeneCasagrande, no meu Instagram, @VeneCasagrande, e o negócio bombou, a torcida do Flamengo revoltada, indignada, que é sobre o Verton, tá? Jogador que está se destacando aí na Copinha, tá? Em 2 jogos, 2 gols, 1 assistência, tá indo muito bem na Copinha e também fará parte do time que vai iniciar o Campeonato Carioca 2024. O Verton tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, multa rescisória avaliada em 70 milhões de euros, ou seja, mais de 300 milhões de reais. Porém, apuramos e trouxemos com exclusividade que o Flamengo está emprestando o Verton ao Santa Clara de Portugal. E apuramos também os detalhes dessa negociação. Empréstimo de 18 meses, a opção de compra, ou seja, para ele ser emprestado por 18 meses, ele vai renovar o contrato dele com o Flamengo, obviamente. A opção de compra avaliada, prestem atenção, não é fake news, nem estou falando errado. 1 milhão de euros, 1 milhão de euros dá em torno de 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Flamengo, caso ele seja comprado pelo Santa Clara, Flamengo mantém 30%. E aí, galera, eu, depois dessa revolta toda dos torcedores, o que é uma revolta, entre aspas, aceitável, todo mundo reclamando, indignado, eu fui buscar entender o porquê dessa negociação. E aí eu preciso trazer o outro lado da moeda. O meu papel como jornalista é esse, é apurar. E aí eu fui apurar com todos os lados envolvidos. E me explicaram o seguinte: Vene, para e pensa. Não é o Flamengo que estabelece o valor de mercado de um jogador, não é o jogador que estabelece o valor de mercado dele, não são os empresários que estabelecem o valor de mercado, é o mercado que estabelece o valor desse atleta. E até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, financeiramente falando, boa e melhor do que essa. O mercado não quer o Verton, é basicamente assim. E aí o Flamengo ia perder esse jogador de graça, porque o contrato dele iria até dezembro de 2024, ia chegar no meio do ano, o Flamengo poderia perder, porque ele poderia assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Só para vocês terem noção, dias atrás o Flamengo recebeu uma proposta, e o jogador também, do Red Bull Bragantino B. Nem é o Red Bull Bragantino A, é o Red Bull Bragantino B, uma proposta salarial baixa também. Então, o Flamengo, entre aspas, nada pôde fazer. Os empresários conversaram com o jogador e falaram: cara, é isso, não tem nada melhor que isso. Se você performar, você será comprado pelo Santa Clara e aí você pode seguir sua carreira na Europa. Mas não teve nada melhor do que aquilo. Nada. E é por isso que o Flamengo fez essa transação. Muita gente reclamando, mas é por isso. A verdade é essa. Não teve nada melhor. E o jogador, ele vai se apresentar depois das primeiras rodadas, do Campeonato Carioca, tá bom? Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Para finalizar nosso vídeo, Evander, o Flamengo está tentando comprar 65% dos direitos econômicos desse jogador por valores que chamam muito a atenção. Na minha opinião, não faz o menor sentido o Flamengo correr tanto atrás desse jogador, e eu quero a opinião de vocês.
São valores que podem ultrapassar 40 milhões de reais por 65% do Evander, que não tem o menor percentual, nem 1% de revenda futura. E eu quero a opinião de vocês. Será que vocês pensam como eu ou pensam diferente? Tamo junto, um forte abraço e fui!